Olá, tudo bem? Eu sou o Alisson Moisés, estou aqui para gravar mais uma aula de ciências. Essa aula é uma aula de ciências do primeiro ano do ensino fundamental e refere-se ao segundo bimestre. Foi preparada em auxílio com as professoras do Colégio de Hortolândia, Colégio Adventista de Hortolândia, onde eu estava fazendo os estágios. Ok? Bom, mas vamos conversar um pouquinho sobre a importância da água. Olha só essas figuras, essas imagens. O que você vê aí de coisa diferente, né? Se você é esperto, você já percebeu que em todas essas figuras tem muita água, né? Você está vendo aqui embaixo uma praia, né? Muita água, o coqueiro, que delícia, né? Dá vontade de estar lá. E aqui à direita você vê esse lugar cheio de verde, né? Muitas árvores e um grande rio. Provavelmente deve ser o Amazonas ou algum afluente do rio Amazonas. E aqui também todo serpenteado, fazendo muitas curvas, uma espécie de lago aqui do lado, bastante árvore, muita vegetação, e embaixo uma planta típica da região amazônica que chama-se Vitória Régia, né? Essa Vitória Régia, ela é uma planta que boia na água, né, e forma essa espécie de disco, é muito linda. Bom, e eu já passei lá na Amazônia. Uma vez eu fui com a minha esposa, a Andressa, nós fomos participar de uma missão para ajudar a construir uma escola no meio da floresta. É isso mesmo, né? Uma escola no meio da floresta. Foi um projeto da ADRA, Agência de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais da Igreja Adventista, e eles tinham um sonho de construir uma escola adventista no meio da floresta. É isso. E aí, por vários anos, esse projeto contou com o apoio do NASP, Campus Engenheiro Coelho, outras universidades adventistas de fora do Brasil, pessoas também que não eram adventistas, e aí todo mundo foi lá nessa missão. Tinha mais de 200 pessoas lá na missão que eu fui. Ela levou vários anos, foram várias missões de curto prazo que foram para construindo esse colégio, pessoas da comunidade também ajudaram, e por fim, essa missão que eu fui, ela durava mais ou menos uns 10 dias lá, todo mundo pegou firme na construção para construir. Você está vendo aí nessa figura as salas laranja lá no fundo, à sua esquerda esse prédio mais redondo é a biblioteca, aqui salas de aula, secretaria, tem até dormitórios femininos e masculinos para fazer um internato. Mas dá para ver que é muita água, e nesse lugar não tem, no meio de tanta água, não tem, praticamente ninguém usa carro, porque nem tem rua que chega lá. A rua é o rio, né? E o carro a folha escolar é esse barco que você está vendo aí. Está vendo os alunos ali? O barco vai passando nas aldeias, nas casas ribeirinhas, nas comunidades, e vai pegando as pessoas, e eles estacionam lá, e as crianças descem, ó, elas com o uniforme aí, e assim elas vão para a escola. Olha que lindo aqui, ó, muita água, né? O pôr do sol dentro do rio Amazonas, coisa maravilhosa. Aqui você está vendo uma igreja, que é à beira do rio. Aqui você está vendo uma vila, né, bem na beira do rio, as chamadas palafitas, são casas que ficam suspensas, né, em cima da água, porque quando dá a cheia do rio, inundaria tudo. Então elas são construídas bem alto, e ali você sai delas de barco, né? Não tem carro, não tem moto, não tem nada, é tudo barco. E aqui você está vendo a Andressa segurando uma amazonensezinha aqui, parece uma indinha, né? E os vários barcos do pessoal que participava da missão. Bom, aqui a gente almoçando lá, olha só a planta que eu falei, a Vitória Régia, né? Tudo cheio de água. A gente, com a equipe, outros missionários dentro do barco. Toda essa equipe, a gente comia no barco, dormia no barco. O barco era a nossa casa. A gente saía de manhã para poder trabalhar na vila e na comunidade, e depois, na hora do almoço, voltava a almoçar, e de noite dormia no barco, nas redes. Tá vendo as redes enroladas aqui? Aqui, o pessoal trabalhando para montar a escola, lá no meio do mato, levantando um poste. Essa madeira ia ser um poste de luz, né? E eu, como vocês estão vendo, eu estava tirando foto, né? O pessoal pegando firme e tirando foto. Aqui, americanas limpando, capinando, ajudando a arrumar tudo da escola. Bom, diferente da Amazônia, vocês viram que tem muito verde, muita vegetação. É esse lugar que você está vendo agora na foto. Esse daqui eu não fui, são fotos da internet, de lugares que tem pouquíssima água ou praticamente não tem água. Na verdade, tem um pouquinho, mas bem pouquinho. Então, você vê que esse clima chamado clima desértico, ele tem muito solo cheio de areia, que é chamado solo arenoso. Poucas plantas conseguem sobreviver. Aqui, veja essa senhora,
ela teve que andar quilômetros de distância para conseguir água, né? E ela traz a água na cabeça, aqui provavelmente é a casa dela, e cada litro de água é precioso, porque sem a água não existe vida. Dá para ver até o cachorrinho aqui, ó, esperando a água chegar, como diz, me dá um gole, né? Então, onde não tem água, a vegetação não consegue prosperar muito. Você veja que é uma vegetação meio ressecada, feia, não tem muito verde, mas ainda existe alguma vegetação que consegue. Provavelmente isso aqui é uma foto do sertão nordestino, né? Lá para cima do Brasil. Bom, e qual a importância da água? Então aqui tem algumas coisas para a gente pensar, né, sobre a importância da água. Olha só, a água ela é importante, em primeiro lugar, para você beber, para matar a sua sede. O corpo humano ele é composto de 60% de água, ou seja, se você não entende nada do que eu estou falando de porcento, quer dizer que tem muita água dentro de você. Mais da metade do seu corpo é água. E é importante a gente beber a água para hidratar o corpo. É importante a água para preparar os alimentos, né? Para limpar os alimentos, para cozinhar esses alimentos e para preparar o seu almoço, sua janta, o café da manhã. É importante a água para poder higienizar os utensílios na sua casa, os copos, os talheres. É importante a água para lavar a sua roupa, senão você tem que usar a roupa uma vez só e jogar fora. Imagina só pegar sua camiseta, sua calça, tudo que você gosta, jogar tudo fora, porque está tudo sujo. É importante a água também para higienizar o nosso corpo, retirar bactérias, fungos e outros organismos que poderiam causar doença. E as plantas também precisam de água. Então, a gente hoje precisa de água para a nossa hidratação, você beber a água, para a sua higiene, para preparar os alimentos, para limpar o seu corpo, limpar os utensílios, limpar tudo. Olha aí, essa menininha está bebendo água. E o menino também. Não é refrigerante, não é Coca-Cola, não é suco industrializado. É a água. O seu corpo precisa de água. E se você não beber água, por exemplo, em algumas situações, algumas pessoas passam muito tempo no sol e não bebem água. Ou não tem água, como é o caso desse menininho aqui, que está todo desidratado. Essa senhora aqui é uma médica, uma profissional de saúde, que foi lá na África e está ajudando essa criança. Então, a criança que não bebe água e fica no sol, ela fica desidratada. É uma doença grave e pode levar até uma complicação, ter que ficar internado, e em alguns casos pode levar até a morte. Então, não beber água é uma das causas de muitas doenças. Por isso, beba água, né? Água, água, água. É importante beber água pelo menos meia hora antes de almoçar, de comer, e depois entre as refeições, entre o café da manhã e o almoço, uma hora e meia depois da refeição, bebe bastante água. Bom, outra importância da água é relacionada à higiene. Então, vocês estão vendo esse menino aí tomando banho, né? Um monte de sabão, né? E essa menina lavando a mão. E no meio você tem a foto, desenhos de bactérias. Bactérias são seres bem pequenininhos, assim, e eles estão em todo lugar. Eles estão no chão, estão na mesa, no copo, no banheiro, no solo, nos vegetais e até no seu próprio corpo, na pele, no cabelo. E essas bactérias, elas não causam muito problema, mas se elas entram no corpo, só algumas bactérias podem entrar e não causar doença. Outras, quando entram, causam doença. Vocês estão vendo esse menino aí com dor de barriga e o outro menino com febre, né? E a menina com dor de barriga também. Então, veja bem, muitas bactérias causam dor de barriga, causam infecções e causam febre. E se você não tomar um remédio, pode até ficar mais grave, ter que ser internado e até morrer. Então, é importante manter a higiene do corpo, sempre tomando banho todos os dias, quando possível, usando a água para poder fazer a higiene e o sabão também, evitando colocar a mão em lugar sujo, quando for no banheiro fazer aquelas coisas feias que todo mundo faz, lava a mão, né? Lava a mão bem com água e sabão para reduzir o número de bactérias que podem levar a causar doenças. Então, bactérias causam pneumonia, tosse, causam tosse, pneumonia, dor de cabeça, uma doença chamada meningite, que é muito grave, pode levar até a morte, pode deixar a pessoa até numa cadeira de rodas. E o muito comum, as bactérias darem dor de barriga, né? Da diarreia, disenteria. Então, isso vem por contato com bactéria ou água contaminada. E a água que você vai lavar também tem que ter uma água boa. Bom, eu quero falar agora de uma história bem legal.
né, desse menino que você está vendo aí, ele chama Rian. Esse menino, ele estava numa aula com a professora dele, uma aula tipo essa que você estava assistindo agora, sobre a importância da água. E a professora explicou que existem lugares no mundo onde as pessoas não têm tanta água, que nem eu e você temos. Só você ir na torneira do banheiro, da cozinha e abrir, né, você bebe do seu filtro a água. E lá era um país, ou alguns países da África, onde as pessoas não tinham água, tinham que andar quilômetros com latas na cabeça, igual aquela foto que você viu antes, para conseguir a água. E ele teve uma ideia, ele falou para a professora, eu quero furar um poço. E a professora tinha comentado que para furar um poço na África, se gastaria cerca de $70, né? Que seria hoje aí alguma coisa perto de R$300. E ele falou, eu quero ajudar essas pessoas. Então ele pegou e começou a falar com a mãe dele, começou a ajudar, né? A fazer pequenas tarefas na sua casa. A mãe dele começou a dar dinheiro para ele, para o projeto, o sonho dele de fazer um poço de água. E aí ele começou a juntar o dinheiro, falou com os vizinhos começaram a ajudar e ele conseguiu $70. Legal, né? E ele foi lá na empresa que furava poços e perguntou, olha, eu quero ajudar a furar um poço na África. E a minha professora falou que eram $70 e eu tô com o dinheiro aqui, quando que vocês vão furar o poço lá? Daí o cara da empresa falou, olha, não é bem assim, né? $70 é só o serviço de furar, mas a gente tem que ir até lá, tem que montar uma estrutura, colocar os canos, fazer tudo. Então, na verdade, para furar um poço, todas as despesas ficavam alguma coisa perto de $2.000. Aí ele ficou triste, porque ele só tinha $70. E ele chegou em casa e falou para a mãe dele. A mãe dele falou, não, se você quer, o nome dele é Rian. Rian é um canadense, né? Lá no Canadá que aconteceu essa história. E aí o Rian ficou triste e a mãe falou, não, se você realmente quer fazer isso, eu vou te ajudar, vamos fazer. E aí ele começou a falar para todo mundo que ele queria furar um poço na África, para os colegas da sala, para a escola, para a igreja, para os vizinhos. E aos poucos ele foi juntando o dinheiro. Quando faltava bem pouco, ele foi lá na empresa e falou, olha, eu consegui juntar. E aí eles falaram, não, então a gente vai dar o que está faltando e vamos embora. E aí a empresa foi lá na África e furou o poço. E vocês estão vendo aqui a foto do poço, né? E ali, dezenas de pessoas, centenas, milhares de pessoas de comunidades onde não tinha água iam até o poço para pegar a água. Então ele abençoou a vida de muitas pessoas, porque vocês viram como a água é importante. E quando chegou o aniversário dele, o pai dele falou, vou dar um presente para você. E o Ian falou, o que será? Vou pagar a viagem para você ir lá na cidade onde foi furado o poço que você juntou o dinheiro. E ele foi. E quando ele chegou lá, todo mundo sabia o nome dele. Você é o Rian, você é o Rian. E ele falou, mas por que todo mundo sabe o meu nome? E quando ele chegou no poço, que alegria, adivinha só, eles tinham colocado o nome do poço como o nome dele. Rian é o Jacques. Né? E aí ele ficou tão feliz com isso, ele voltou, né, e conheceu um amigo, se eu não estou enganado, esse amigo ficou até um tempo na casa dele, lá no Canadá. E quando ele cresceu, esse menino cresceu, isso foi na década de 90, né, já faz algum tempo. E ele foi crescendo, ele criou uma fundação, uma espécie de empresa para ajudar a cavar poços na África. A última vez que eu vi no site dele, ele tinha já furado mais de 1.000 poços e ajudado a mais de 1 milhão de pessoas a conseguir a água. Então, crianças, né, você que está assistindo, a água é uma fonte de vida e nós precisamos dela para viver. Aonde não existe água, não existe vida. Por isso que Jesus ele compara a ele mesmo. Eu sou a água da vida. Assim como a água dá vida para nós, vida física, saúde, Jesus dá a vida eterna, que não tem fim. E essa água vem do Espírito de Deus em quem crê em Jesus. Espero que essa aula possa ter ajudado você a entender um pouquinho melhor sobre a importância da água e também como ajudar as pessoas, né? E também saber que Jesus é a água da vida. Não perca o próximo vídeo. O próximo vídeo vai falar sobre os 3 estados da água. Deus abençoe você e até a próxima.